Olha só, a NASA acabou de anunciar que a missão Artemis II, sabe, a nossa tão esperada volta à Lua, foi adiada. A justificativa oficial? Problemas técnicos, claro. Mas e se não for bem isso? A fonte que a gente vai analisar hoje traz uma narrativa, nossa, bem mais esquisita. Ela levanta uma pulga atrás da orelha. Será que o problema não é o que quebrou aqui na Terra, mas sim o que pode estar esperando por nós lá em cima? É exatamente essa a sensação, sabe? Tem alguma coisa que simplesmente não bate. É isso que a nossa fonte diz. A explicação oficial, ela não fecha a conta. Parece aquela peça do quebra-cabeça que você tenta forçar, mas ela não encaixa de jeito nenhum. De um lado, você tem a história pública bonitinha. Do outro, uns sussurros, uns boatos, que estão vindo lá de dentro do programa espacial. É justamente essa estranheza toda que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos lá. Antes de mais nada, vamos aos fatos. Para a gente conseguir entender o tamanho das anomalias que a nossa fonte está apontando, a gente precisa primeiro dar uma olhada na história oficial. Aquela versão que todo mundo já ouviu, sabe? Então, o plano era esse, né? O foguete mais poderoso já feito, pronto para levar 4 astronautas numa viagem histórica, dando a volta na Lua a primeira vez em mais de 50 anos. Tava tudo certinho, tudo preparado para ser um momento para a história, mas aí, do nada, tudo parou. E aí veio a justificativa oficial. Umas frases assim bem vagas, sabe? Anomalia crítica, ajustes de segurança. Poxa, a gente está falando de uma missão que custa bilhões de dólares. Essa falta de detalhe foi o que começou a deixar todo mundo com o pé atrás, alimentando as primeiras dúvidas. Bom, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Todo o ceticismo da nossa fonte se baseia numa contradição que, olha, é de cair o queixo. O paradoxo entre o que a gente já conseguiu fazer no passado e as dificuldades que a gente está enfrentando agora. Para pensar um pouco. A gente foi para a Lua em 1969 com tecnologia que hoje parece peça de museu, sério. Agora a gente tem supercomputadores, inteligência artificial e a viagem parece mais difícil? A pergunta que a fonte faz é, como é que pode um negócio desses? E se o problema não for o nosso hardware, hein? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É ela que move toda a investigação da nossa fonte. Por que diabos? Com todo o avanço que a gente teve, estamos sofrendo para repetir uma coisa que fizemos há mais de 50 anos. A resposta, pelo menos segundo a fonte, talvez não esteja nos livros de engenharia. A primeira pista de que tinha algo estranho no ar veio com essa tal de oscilação inexplicável. E o pior, foi no sistema de suporte à vida da cápsula Orion. Não é tipo uma peça que quebrou que você vai lá e troca. Não, é um comportamento esquisito, imprevisível, bem no sistema que mantém os astronautas vivos. Complicado, né? Agora segura, porque a gente vai para a segunda anomalia e essa é talvez a mais preocupante de todas. O problema não estava só lá dentro da nave, estava do lado de fora também. Especificamente no escudo térmico, a peça que protege a cápsula daquele calor infernal da reentrada na atmosfera. O nome técnico do problema é erosão não uniforme. Traduzindo para o português, claro, o escudo térmico estava se desgastando de um jeito que não faz o menor sentido. Pontos específicos do escudo estavam ficando quentes demais de uma maneira que nenhum computador, nenhum modelo de simulação conseguia prever ou explicar. Bizarro. E aí fica ainda mais estranho. A nossa fonte cita uns relatos anônimos de gente de dentro que apareceram em fóruns de engenharia, e eles dizem o seguinte: os sensores da Orion detectaram uma fonte de calor externa e isso antes de a nave sequer entrar na atmosfera. É como se tivesse alguma coisa lá no vácuo do espaço fritando a nave, sabe? Ok, se os problemas técnicos foram só o começo, o que vem agora é o que a fonte chama de a prova do crime. O foco muda. A gente para de olhar para a nave e começa a olhar para eventos muito estranhos que estão vindo da própria Lua. E o epicentro de toda essa esquisitice tem nome e endereço. Cratera Shackleton, lá no Polo Sul da Lua. É um lugar super importante, todo mundo de olho lá por causa do gelo que tem, mas parece que além de gelo, tem mais alguma coisa. A fonte descreve uma sequência de eventos que, olha, dá até arrepio. A coisa funcionava assim. Toda vez que a Orion tentava falar com a Terra, a cratera Shackleton começava a emitir pulsos de rádio. E não era qualquer pulso, não. Eram pulsos organizados, que não pareciam naturais e que usavam exatamente a mesma frequência da Orion. O resultado? A comunicação era simplesmente bloqueada, cortada. E aí a gente chega no ponto central. A fonte argumenta que o verdadeiro motivo do adiamento não tem nada a ver com consertar uma pecinha. Na verdade, é uma corrida maluca contra o tempo para tentar entender e, de alguma forma, blindar a nave contra essa interferência. Uma interferência que parece inteligente e que, pelas leis da física que a gente conhece, simplesmente não deveria existir.
E com tudo isso na mesa, a gente chega na grande teoria da nossa fonte. Uma conclusão que amarra tudo: a falha no suporte de vida, o escudo térmico derretendo do nada, os sinais de rádio, tudo isso se conecta numa hipótese única e, para ser sincero, bem chocante. Essa frase da fonte diz tudo, né? Parece que estamos tentando entrar num quintal que já tem dono. Ela resume a teoria de forma perfeita. A ideia é que os problemas da Artemis II não são acidentes de percurso, são mensagens, avisos, de que a nossa volta para a Lua talvez não seja tão bem-vinda assim. A especulação da fonte vai longe. Ela sugere que, talvez, as missões Apollo lá atrás tiveram uma espécie de passe livre, uma permissão temporária que agora já era. E isso coloca a NASA numa sinuca de bico. Imagina ter que admitir que o problema não é de engenharia, e sim diplomático, com uma inteligência que a gente nem conhece. Como fazer isso sem causar um pânico mundial? No fim das contas, tudo isso leva a uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que fica martelando na cabeça. Será que a NASA sabe que a gente não está sozinho? Será que esse atraso técnico é, na verdade, a maior história da humanidade sendo escondida atrás de um monte de palavras difíceis, por puro medo do que pode acontecer se a verdade vier à tona? E a fonte deixa a gente com essa reflexão final. Se a Artemis II continuar aqui na Terra, parada, talvez a gente precise começar a pensar que o obstáculo que está impedindo a nossa volta à Lua não é feito de metal, não é um problema de software. É algo que a gente nem começou a entender ainda. A barreira talvez não seja tecnológica, talvez seja uma fronteira que, por algum motivo, a gente foi proibido de cruzar.